Nós vamos entrar na palavra de Deus, como eu já disse a vocês. Nós estamos no mês do Espírito Santo e eu quero tirar um tempinho aqui para a gente orar no final do culto. Eu creio que Deus tem milagre para você nessa noite. Porque eu senti na hora do louvor que os céus estavam abertos para a gente nessa noite. Deus quer operar um milagre na sua vida. Não é porque você merece, é porque Deus quer que você glorifique o nome dEle. Deus quer ser glorificado na sua vida. Então Deus tem milagre nessa noite. Nós vamos falar sobre a grandeza, a manifestação, a força, o poder, a unção, a autoridade, a virtude do Espírito Santo em nossa vida. O que é que Ele pode fazer? E depois nós vamos ministrar aqui, nós vamos invocar a presença dEle para um processo de cura e de libertação. Se você está passando por um processo de libertação, você vai confirmar isso hoje aqui, na presença do Senhor. Se você está orando por um milagre, Deus vai confirmar isso hoje aqui na sua vida. Se você está clamando por uma vitória, Deus vai confirmar isso hoje aqui na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, vamos lá, a gente vai ler algumas coisas aqui, alternadamente, capítulo 9, nós vamos inverter, nós vamos para o 11, depois a gente volta para o 9, tá? A gente lê o texto do 11, e depois a gente volta para o 9 e a gente vai falando um pouquinho. Nós vamos pensar junto, compartilharmos um pouquinho junto aqui no capítulo 9. As crianças já foram? Já? Muito bem. Vamos lá. Capítulo 11. Versículo 1 em diante, nós vamos até o versículo de número 7. Até o versículo de número 7. Está aqui já no telão. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar no projetor. Se você trouxe, acompanhe na sua Bíblia. Escreva nela, rabisca nela, desenha nela, escreve nela. Não é pecado, você precisa anotar, fazer anotações na sua Bíblia. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos subjeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabe lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Diga: choraram em alta voz. Que tristeza. Todo mundo vai ficar cego de um olho. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que razão estão chorando? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Diga: apoderou-se dele. Com firmeza: apoderou-se dele. E ele ficou furioso, apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio de mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem
não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Diga unânimes. Unidade. Vamos orar. Senhor, nós falamos contigo. Deus, nós bendizemos o teu nome nesta noite. Pai, nós sentimos a tua presença. Sabemos que os céus estão abertos sobre este lugar. E nós nos alegramos com os louvores, nós nos alegramos com o testemunho, nós nos alegramos com a apresentação daquela criança, nós nos alegramos por estar na tua presença, Senhor. E agora nós queremos também nos alegrarmos com esta tua palavra. Fala mesmo ao coração da igreja, Senhor, para que o teu povo possa se alegrar com esta palavra nesta noite, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus, graças a Deus. Ser possuídos pelo Espírito Santo. Sabe que é uma colocação que às vezes as pessoas dizem, mas espera aí, parece que ser possuído é ser possuído por demônios. É um negócio esquisito essa palavra. Mas a versão corrigida vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou possantemente de Saul. Lá com Sansão, quando Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele possantemente. Algumas situações da Bíblia, o Espírito Santo se manifestou possantemente. O que aconteceu? A pessoa saiu completamente de si. E é interessante que aqui o Saul saiu de si, o Espírito Santo se apossou dele, possuidamente, e ele ficou irado. Irado. Ele ficou irado. Porém a ira era contra a injustiça. A ira era contra o pecado. A ira era contra a maldade de Naás, o amonita. Vocês estão me ouvindo bem lá atrás? Está forte? Pode tirar um pouquinho para mim aqui, por favor. Está bem forte. Ele ficou irado, cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo. Porém, ele está irado. Não dá para se conformar com essa injustiça, com essa situação. É um abuso desse cara querer arrancar o olho direito de todos os nossos homens. É o olho que se é usado para soltar a lança, soltar a flecha para a guerra. Imaginou o cara com o olho direito tentando lutar com a espada? Ele vai ser alvejado, ele vai morrer. Essa era a estratégia maligna de Naás. Tem tudo a lembrar com Satanás. E o Saul, quando ele ouviu a palavra, está acontecendo? Por que está todo mundo chorando? Qual é a tristeza? Qual é a razão? Qual é o problema? Qual é o motivo dessa tristeza de vocês? Os homens já reuniram de Saul, está acontecendo assim, assim, assim. Não, o cara enlouqueceu. Ele saiu de si. Porque na mesma hora o Espírito Santo se manifestou na vida dele. Ele se rendeu completamente à ação de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Agora, deixa eu voltar então com vocês no capítulo 9. Por que que o Saul toma essa atitude? Por quê? Capítulo 9, verso 1 em diante, vai dizer assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate, e trineto de Afia, que é a linhagem inteirinha. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto,
batia nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vai procurar jumentas. E eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não o encontraram. Prosseguindo, estão acompanhando? Estão ali. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontrou. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Glória a Deus. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse ao seu servo: se formos, o que poderemos lhe dar? Comida dos nossos sacos ou de nossas sacolas de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. Que temos para lhe oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou: muito bem, vamos assim. E foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante, apressem-se, ele chegou hoje, nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar no monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Vamos parar um pouquinho aqui. Tem bastante coisa para a gente ler ainda, então vamos parar um pouquinho aqui. Subam e vocês o encontrarão. A questão é o seguinte: há uma situação na vida do jovem Saul. A gente conhece uma história de Saul lá na frente com o rei Davi. Eu não vou chegar lá, nós não vamos entrar nessa história. Nós vamos ver quem é o Saul aqui. O Saul é um cara que obedece pai e mãe. O Saul é um cara disposto a obedecer. É filho de um homem rico. E o seu pai perde as jumentas. Essas jumentas desapareceram. Olha, presta atenção. Essas jumentas desapareceram por um propósito de Deus, para que Saul fosse procurar a sua jumenta. E ele vai com o seu servo procurar. Quando eles não encontram, ele diz assim: vamos voltar para trás, porque o meu pai vai deixar de pensar na jumenta e vai começar a preocupar com a gente. O dia acabou, a noite chegou, tem animais perigosos, tem pessoas, tem ladrões, tem pessoas. Vamos voltar para trás. Aí o seu servo diz assim: não, aqui na frente mora um profeta, mora um homem de Deus, uma pessoa respeitada, tudo que ele fala acontece. Começa assim. Saul diz assim: nós não temos nada para honrá-lo. Como que nós vamos honrar? Nós não temos nada para oferecer a ele. Aqui começa a cultura da honra. Porque o Espírito Santo se engraçou com Saul, porque já conhecia o coração dele. O cara é filho de rico, poderia ser um Mauricinho, né? Não é não, né, Maurício? Maurício já chacoalhou a cabeça ali. Ele poderia ser
qualquer outro nome, vamos esquecer o Mauricinho. É uma adágio que se diz por aí, ele poderia ser uma almofadinha, vamos falar assim, melhor. E aí, não, ele vai caminhar, ele vai atrás da jumenta, ele vai procurar. Quando eles não encontram, tem um profeta, tem um cara que vai revelar para a gente, mas a gente não tem nada para oferecer. A gente não pode chegar de mão abanando. É um homem de Deus, é uma pessoa importante, é uma autoridade, é uma pessoa de respeito, e a gente vai chegar sem nada, sendo que o costume é honrar, o costume é abençoar, o costume é chegar e ter alguma coisa para oferecer. O servo diz, a gente tem uns trocados aqui, tem uns negócios aqui, tem um pedaço de pão, alguma coisa, a gente vai, pelo menos alguma coisa a gente tem para honrar ele. E eles vão procurar, eles encontram o Samuel, o filho da Ana, que eu estava falando para vocês agora há pouco aqui, que é o profeta, mas que é o juiz em Israel. E eles encontram o Samuel, e o Samuel prediz assim, ele não fala nada da jumenta. Ele diz assim, vou falar uma coisa para vocês, fica comigo, vamos conversar um pouco, vamos trocar uma ideia. Mas na verdade Deus já tinha falado com o profeta Samuel, Deus já tinha conversado com ele. Versículo de número 27 do capítulo 9, vai dizer assim: enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. E o servo de Samuel prosseguiu: fique você aqui um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Diga amém. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Está aqui também? Carvalho de Tabor, está faltando um pedacinho lá, né? 3 homens virá, subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles profetizará em transe, e será um novo homem. Saul pediu alguma coisa? Ele pediu alguma coisa para Samuel? Ele diz: manda o teu servo ir para frente, manda ele caminhar na frente, fica você. Ficou lá, o cara já veio com a unção. Tem uma ordem de Deus para a tua vida, ajoelha aqui. O Saul não disse assim: espera aí, calma, vamos devagar, vamos pensar, não estou preparado para isso ainda. Samuel, espera aí, eu nem falei com meu pai, eu nem falei com a minha mãe, calma, segura a onda. É muita responsabilidade eu ser esse líder desse povo todo. Mas ele aceitou de uma forma muito submissa, com muita sujeição e com alegria.
E a promessa do profeta é o seguinte: você vai entrar no meio dos caras que estão profetizando, no meio da turma de oração, você vai se envolver com essa turma agora, você vai abandonar aquela turma, aquela rapaziada que você caminhava com eles, agora tu vai começar a andar com gente de oração, você vai começar a andar com gente, com profeta, e quando eles começarem a tocar e a cantar e a profetizar, você vai entrar em transe, você vai sair de si, você vai ficar chapado, você vai se endoidar de vez, e você vai profetizar com eles, e a partir daí, você vai se tornar em um novo homem, uma nova pessoa, um novo ser. Aquele Saul não vai existir mais, de agora em diante vai ser um outro Saul. Quando o Saul ouve a palavra dos homens de Gibeá, que Naás quer cegar os homens da sua cidade, ele logo diz assim: peraí, eu recebi uma unção, eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, eu profetizei, eu recebi um óleo que caiu sobre a minha vida, eu tenho uma autoridade, um homem de Deus pôs a mão sobre mim, eu tenho isso na minha vida. Isso não vai ficar assim, a gente vai partir para cima. A Bíblia diz que imediatamente ele se encheu de uma ira santa, e ele pegou uns bois que estavam ali e destruiu aquele, cortou em 12 pedaços, mandou para as 12 tribos de Gó. Isso aqui vai acontecer com os bois de vocês, se amanhã, quando o sol nascer, vocês não estiverem comigo e com Samuel. E a Bíblia diz que no outro dia, eles estavam como um só homem, juntos, agrupados, unidos ali. Gente, não precisou, né? O povo estava junto, e o final, o desfecho da história é que eles venceram os homens de Naás. Ninguém ficou cego. A vitória Deus veio. Deus foi exaltado, Saul foi exaltado, a nação foi vitoriosa, e o nome de Deus foi glorificado, porque ele estava possuído pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Agora, tudo isso que eu falei é uma introdução para aquilo que eu queria falar com você. Você está cheio do Espírito Santo? Hã? Você está cheio do Espírito Santo? Porque se você não tiver cheio do Espírito Santo, você vai ficar cego, você vai ficar surdo, você vai ficar mudo, você vai ficar aleijado, você vai ficar travado, porque o Naás vai vir contra a sua vida. Você acha que ele vai desistir de você? Você acha que ele vai deixar você romper? Você acha que ele vai deixar você conquistar aquilo que você está projetando? Seja no teu ministério, seja no teu casamento, seja na tua empresa, seja na tua vida. Ele vai combater contra você, e você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vai tentar atingir você, as tuas finanças, o teu casamento. Ele vai tentar atingir a tua saúde. Ele vai te afrontar. Os homens de Gileade, que não tinham o Espírito Santo, diz assim: ó, dá 7 dias para a gente. Se a gente não conseguir ajuda, a gente se rende, você cega todo mundo. Para pensar nisso, irmãos. Acredito que aqui é que Saul enlouqueceu. Os homens já tinham cedido a todo mundo ficar cego, do que preferir lutar, do que preferir batalhar. Hoje não é diferente. Pessoas estão entregando a sua família, pessoas estão entregando o seu ministério, porque o Naás está cegando ele. Ele não consegue ver. Ele consegue ver uma série de coisas neste mundo, coisas lindas, mas ele não consegue ver a vitória que Deus tem para a vida dele. Ele não consegue ver a exaltação que Deus tem para o ministério dele, para a liderança dele, porque não é possuído. Sabe, irmãos, a minha oração de todos os dias
que me esvazie de mim. Que eu me esvazie de mim, que eu me esvazie de mim, que eu me esvazie de mim, que eu me esvazie de mim. Eu quero estar cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Porque a afronta vai vir, o confronto vai vir, a ameaça vai vir. Mas a gente precisa estar possuído pelo Espírito Santo. Você vai irar contra a injustiça, você vai se irar contra a maldade, você vai se revestir de benignidade, você vai se revestir de autoridade. Você não vai temer a nada, 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 nada. Você vai dizer: eu creio na autoridade da unção que Deus me deu, no meu chamado, na minha escolha. Eu creio, e eu não vou temer a nada nem a ninguém, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo vai te dar direção, vai te dar orientação. Você não vai precisar seguir a ninguém. Você não vai precisar de youtuber, você não vai precisar de blogueiro nenhum. Você só vai depender do Espírito Santo na sua vida. Ele vai ser o seu coach, Ele vai ser o seu Deus, Ele vai ser o seu Senhor, Ele vai ser o seu guia, Ele vai ser a sua direção, Ele vai ser a sua sabedoria, Ele vai ser o teu amigo de todas as horas, Ele vai ser o teu empoderador, como nós ministramos a semana passada. Ele vai ser o seu companheiro, Ele vai estar com você, Ele vai te encorajar. Isaías capítulo 61 está falando sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me tomou, Ele me tomou. Posta Isaías 61, versículo 1, por favor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Diga essa frase bem forte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Fala para que o inferno inteiro te ouça: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Ei, isso é você cheio do Espírito Santo. Não, você não entendeu. Eu vou falar um pouquinho mais forte. Esse é você que cheio do Espírito Santo de Deus. Ele te ungiu. Porque Jesus diz assim: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão estar lotados do Espírito Santo, até na tampa, até em cima, hein? Se virar um pouquinho, derrama. Vocês vão estar cheio, 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 cheio. Quando as pessoas conversarem com você, eles não vão entender a alegria que está no teu coração. Não, eles não vão entender. Eles não vão entender se está faltando alegria no teu coração, se você é sisudo, se você é fechado, se você é rancoroso, se você não dá bom dia para vizinho, se você não tem colega na tua mesa de trabalho. É porque está faltando o Espírito Santo na tua vida. Senão você estava morrendo e mostrando os dentes para todo mundo o quanto Jesus vive dentro do teu coração. Você não ia se conformar com a injustiça, nenhum tipo de injustiça. Você está revestido com entranhas de misericórdia. Eu vou levar o meu amigo para Jesus, eu vou levar a minha amiga para Jesus, para que ele conheça o ano da bondade do Senhor. Está falando sobre a volta de Jesus e o dia da vingança do nosso Deus, o juízo de Deus. Qual é a bondade? Qual é o ano da bondade do Senhor? Você está vivendo o ano da bondade do Senhor.
Acredita nisso ou não? Por que é o ano da bondade do Senhor? Porque você está vivo. Ele está te dando uma oportunidade, Ele está te tolerando, para que você decida por Ele. É o ano da bondade do Senhor. É o teu tempo de vida sobre a face da terra. E as pessoas dizem assim, eu vou pensar se eu aceito Jesus. Não é você que aceita Ele não, filho, é Ele que te aceita. Olha bem para você. Quem você acha que você é? É Jesus que te aceita. Você tem que chegar chorando, gemendo na presença dEle, pedir perdão dos seus pecados e clamar pela misericórdia. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o ano da bondade do Senhor e anunciar o dia da vingança do nosso Deus, que vai pôr à prova todo o pecado de Naás, toda a injustiça, toda a maldade, toda a arrogância, prepotência, presunção, todo o domínio. Deus quer te ver cheio do Espírito Santo. Deus quer te ver profetizar. Você precisa começar a praticar cultura da honra. Você precisa começar a andar com quem profetiza. Você precisa mudar as suas companhias. Você precisa começar a andar com pessoas que andam perto de homens de Deus. Você precisa começar a andar com pessoas que estão no monte de Deus. Você precisa começar a andar com pessoas que estão cantando e tocando para Deus, como os profetas aí no monte da oração. Você precisa mudar a sua vida, as suas amizades, as suas companhias. Jesus diz em Lucas capítulo 9, se você quer seguir a Deus, quer servir a Deus, se você não aborrecer amigo, pai, irmão, irmã, mulher, filho, todo mundo por amor a Jesus, você não é digno de andar com Ele. O que quer dizer isso, pastor? Que muitos amigos vão dizer para você, se você virar crente, eu nunca mais converso com você. A tua mulher vai dizer, se você virar crente, eu nunca mais converso com você. Teu marido vai dizer, se você virar crente, eu nunca mais converso com você. Pai, se o senhor for para a igreja, eu abandono a casa. Isso é a ameaça do Naás. Isso é a ameaça do Naás. Mas se você for possuído pelo Espírito Santo, você vai dizer, eu vou. E vou orar por você. Eu vou clamar por você. Porque eu te amo e eu quero que você vá para o céu comigo. O teu nome vai estar no meu joelho e Deus vai te conquistar. O Espírito Santo vai te atrair. A tua vida vai mudar. Mas você só vai dizer isso se você estiver sendo possuído pelo Espírito Santo. Senão você vai dizer, pastor, eu vou dar um tempo. Sabe por quê? Porque o meu namorado falou para mim que se eu continuar indo na igreja, ele vai largar de mim. Filha, se o teu namorado falou isso para você, me desculpa, porque Deus quer o melhor para você. Escolha Jesus na sua vida, porque Jesus pode te dar o homem certo para você. Ele pode escolher muito melhor do que você. Ei, a Bíblia diz que enganoso é o coração do ser humano. Às vezes você acha que é lindo, você acha que é muito bonzinho, você acha que é um pão. Ele vai ser um pão duro. Você diz, é meu anjo. Na hora que você casar, você vai dizer, isso é um demônio. Coração engana a gente. Eu achei que eu estava apaixonado, pastor, mas não era. O coração da gente engana, mas Deus não engana. O Espírito Santo não engana. Aquilo que você acha que pode ser ruim para você hoje, talvez é o bom de amanhã. Aquilo que você acha que é bom hoje, amanhã pode ser ruim. A Bíblia diz, Deus diz assim, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Deus está sempre na nossa contramão. Você vai para cá, Deus diz, é para cá, filho. Você vai para cá, Deus diz, isso é para cá. Ei, mas Deus sempre vai estar certo. Deus sempre tem a resposta certa. Deus sempre está com a razão. E se a gente não tiver a vida direcionada pelo Espírito Santo, a gente toma uma série de atitudes erradas. Depois nós só temos uma desculpa, dizer, não deu certo. Mas tinha tudo para dar certo. Tinha nada. Tinha tudo para dar errado.
porque a escolha não foi pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te possuir, você vai dizer assim: essa mulher não vai ser dona de casa, essa mulher não vai me ajudar a crescer. Você precisa juntar com alguém que vai te ajudar a crescer. Porque vem cá, para te jogar para baixo. E tem pessoas, por incrível que pareça, só arruma enrosco, não pega nada que presta. Tem o dom de arrumar enrosco. Sai de um casamento infeliz, dali 6 meses está no pior. Irmão, pelo amor de Deus, começa a orar. Vai no monte dos profetas, começa a orar. Entra no jardim da oração, deixa o Espírito Santo te encher. Você precisa da orientação, da direção de Deus. Satanás vai roubar o teu ministério, vai dizer: eu vou te acegar, eu vou te deixar surdo, eu vou te deixar manco, eu vou te deixar aleijado. Você não vai romper, não vai. Mas se você foi ungido por Deus, você tem que se irar. Você tem que se irar. Porque Deus não vai fazer isso para você. A atitude é você que tem que tomar. Vou falar outra vez: a atitude é você que tem que tomar. Pastor, o dia que Deus quiser eu faço. Sinto muito, Deus não vai querer. Essa atitude tem que ser sua. Deus fala para Gideão: vai na tua força, vai na tua força, vai na tua força, que eu vou ser contigo, mas vai na tua força. Josué, seja forte e corajoso. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar, mas você tem que ser forte e corajoso. Você tem que tomar atitude, cara. Você tem que romper. Eu vou porque eu sei que o Espírito Santo está comigo. Jesus soprou sobre nós, Jesus enviou sobre nós, e nós estamos aqui. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da liberação do Espírito Santo, o tempo do derramar. Não é conta-gota, não é vidrinho. Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Acredite, a sua vida vai ficar melhor. Despreza o mundo, despreza os prazeres do mundo. Eu te garanto, eu tenho experiência, eu vivi lá, eu experimentei o pecado, eu experimentei o que desagradava a Deus. Mas hoje eu quero declarar a você: você não vai se arrepender. Deus escolhe melhor. Enquanto Saul entendia que ele precisava viver pelo Espírito Santo, ele foi um homem forte e poderoso, aclamado pelos povos. Um dia no seu coração, ele decidiu ir por ele. Ele decidiu ir pelo seu coração. Vocês conhecem a história. O fim trágico de um cara, um moço importante, rico, influente. Foi seduzido. Não deixa o mundo te seduzir, não. Você é precioso para Deus. Você é especial para Deus. Deus quer muito usar você. Deus quer muito abençoar a sua vida. Mas sabe qual é a maior vontade de Deus para você? É que você se sinta realizado e feliz. Não é pecado ser realizado e ser feliz, desde que você se encaixe dentro da palavra de Deus. Não viva em desacordo com a palavra de Deus. E se você se optar por Jesus, pela palavra, você vai ser plenamente realizado pelo Senhor. Porque tudo que Deus tem é muito mais eficiente e muito mais satisfatório do que o mundo tem para nos oferecer. Nós vamos orar agora. Eu quero orar com você. Quero convidar você que está hoje aqui e que você ouvindo a palavra, talvez nas células, talvez a palavra de hoje, você quer consolidar a sua vida com Jesus e dizer: pastor, eu quero mudar de vida.
Eu sinto que eu tenho que mudar. Eu preciso, eu sei que eu tenho que mudar. Eu quero dizer que quando Jesus foi para a cruz, Ele foi por você também. Por te amar. Alguém disse que Jesus foi assassinado. Os romanos mataram. Os judeus que mataram. Fomos nós que o matamos, Jesus? Não. Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Eu dou. Eu dou. Jesus se entregou por você. Por te amar. Você quer uma maior prova de amor que essa? Em algum lugar? Então eu quero orar com você. Se você disser, eu quero fazer uma aliança com Jesus, eu quero de fato me entregar tudo para Jesus. Por inteiro, por inteiro. Quero ser possuído pelo Espírito Santo. Eu quero ser possuída pelo Espírito Santo. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher de Deus. Chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Eu quero orar por você. Jesus diz: aquele a que você ligar na terra será ligado no céu. Aquele a quem você desligar na terra será desligado no céu. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que escreva o teu nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Se tiver mais alguém, pode vir. Pode levantar e vir. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.